Prefeitura de São José dos Pinhais apresenta Projeto Socioambiental do Parque Linear do Rio Itaqui. Esta é São José dos Pinhais, uma das cidades da Grande Curitiba. Quase 308 mil habitantes moram aqui. São José dos Pinhais é o terceiro maior polo automobilístico do Brasil e a casa do Aeroporto Internacional Afonso Pena, um dos mais importantes do Brasil. O município é todo cortado de ribeirões e córregos, entre eles o Rio Iguaçu, que é o principal rio paranaense. Ele tem como seus afluentes os rios Pequeno e Miringuava, o Ribeirão da Cutia e o Itaqui. A preservação do Rio Itaqui. O Rio Itaqui é tão importante para a cidade que mobiliza campanhas de preservação. Por isso, todos os moradores precisam ficar atentos a estas dicas. Veja se sua casa está ligada corretamente à rede de esgoto e aconselhe seu vizinho a fazer o mesmo. Nunca jogue o esgoto na galeria de água pluvial. Ele irá parar no rio. Não jogue lixo nas ruas e nos rios. E participe de ações populares para preservar o rio. Não desperdice água. Tenha consciência de que poluição não faz bem para ninguém. Todos fazem parte do mesmo meio ambiente. Denuncie para a Secretaria de Meio Ambiente do município atitudes, empresas ou pessoas que poluem ou degradam o ambiente. Mobilize sua comunidade para fiscalizar e promover ações que defendam o meio ambiente. Use os recursos naturais com racionalidade, para eles nunca esgotarem. Pense nas gerações futuras. Lembre-se que a água é a fonte de toda a vida no planeta. Preservá-la é preservar a vida. Contemple a natureza com respeito e consciência. Não danifique a paisagem do rio Itaqui. A importância da água. Em média, 70% do corpo humano é água. Sem ela, só viveríamos por alguns dias. Com menos de 10% de água, sofremos danos graves. Com menos de 20%, podemos morrer. A água também é importante para a irrigação dos campos. Ou seja, para ter comida, também é preciso de água. Muita água. Veja alguns exemplos. Para produzir 1 quilo de carne bovina, são necessários 15.400 litros de água. Para 1 quilo de manteiga, 553 litros de água. E para um único tomate, 50 litros de água. 1 quilo de pão, cerca de 1.608 litros de água. Um copo de leite gasta pouco mais de 1 copo de água para ser produzido. 1 quilo de chocolate consome 17.196 litros de água. A água também é importante para os animais, pois ajuda a regular a temperatura do corpo e as funções vitais. Já nas plantas, a água é fundamental para a fotossíntese. A água que evapora dos rios, lagos, represas e açudes serve para a formação de chuvas e da umidade do ar, como um verdadeiro ciclo. Como todos sabem, a Terra é coberta de água, porém só 2% dela é de água potável. Parte está congelada e outro tanto sofre com a poluição. Usar a água de maneira sustentável, gastando só o indispensável, tomando banhos curtos e reaproveitando sempre que possível, pensar nos nossos filhos e nos filhos deles. A importância da mata ciliar. Floresta nativa nas margens de rios, igarapés, lagos, olhos d'água e represas é chamada de mata ciliar. E tem esse nome pelo fato de serem tão importantes para a proteção deles como são os cílios para nossos olhos. As matas ciliares ajudam os animais a se deslocarem pela mata, ajudando na busca de alimentos e reprodução. Além disso, elas ajudam a preservar a riqueza biológica e o solo, evitando deslizamentos e inundações. A importância do reaproveitamento e da reciclagem. Todos os meses são coletados mais de 5.000 toneladas de lixo em São José dos Pinhais. E boa parte dele poderia ser reutilizado ou reciclado. Por isso, fique atento às nossas dicas. Use sempre os 2 lados do papel. Imprima só quando necessário.
E sempre revise os textos antes de imprimir. Prefira o papel reciclado. Separe os papéis, caixas e embalagens para reciclagem. Prefira a sacola retornável. Reutilize sempre as sacolas e embalagens plásticas. Potes e garrafas, por exemplo, podem ser usadas como recipientes para alimentos e bebidas. Separe o material para reciclagem. O vidro pode machucar os coletores, por isso, tenha cuidado no descarte. Reutilize sempre que possível. O vidro é 100% reciclável. Separe sempre. Latas com tintas e outros produtos tóxicos não podem ser recicladas junto a outros metais. Separe. Antes de separar, lave os materiais. O lixo comum atrai animais e insetos e ainda produz gases na decomposição. Por isso, não deve ser misturado aos materiais recicláveis. Com a compostagem, você pode reutilizar o lixo orgânico para fazer adubo para o jardim ou horta. Fique atento aos prazos de validade e evite comprar ou cozinhar comida em excesso. Além do lixo comum e reciclável, a prefeitura também coleta entulhos, galhos e madeira, desova, carcaça de animais e óleo de cozinha. Fique atento aos dias e horários da coleta de sua região. Para evitar a poluição do meio ambiente em que vivemos, precisamos aplicar os 5 R's do desenvolvimento sustentável: reduzir, repensar, reutilizar, reciclar e recusar. Reduzir o uso de materiais descartáveis, como copos plásticos e folhas de papel. Repensar nossos hábitos para economizar água, energia e recursos naturais. Reutilizar o que pode ser consertado ou reaproveitado, como potes e caixas de papelão. Reciclar o que não tem uso, separando do lixo comum. Recusar produtos que prejudiquem a natureza. A importância dos animais. Não são apenas as matas e o ambiente que precisam ser preservados. Os animais também, sejam silvestres ou aqueles que nos fazem companhia. Animal silvestre é o que nasce e vive em ambientes naturais, como florestas, savanas, oceanos e rios. Os animais nativos daqui, como jacaré, capivara ou bugios, são protegidos por lei, sendo proibida sua caça, destruição, comercialização ou criação, sem autorização do órgão ambiental competente. 499 espécies de animais silvestres já foram encontradas na área de São José dos Pinhais. Alguns deles se encontram na mata do rio Itaqui. Já o animal doméstico é aquele que teve suas características físicas e comportamentais alteradas pela proximidade com o homem, como cães, gatos, cavalos, porcos e alguns pássaros. E eles também são protegidos por lei, sendo proibido sujeitá-los a maus tratos. Os animais devem ser alimentados de forma adequada, com água fresca e ração, e nunca restos de comida. Sua vasilha deve ser limpa para não atrair ratos e insetos. Outro fator importante é a saúde. Além de remédios contra vermes, pulgas e carrapatos, é preciso manter as vacinas em dia, especialmente a vacina da raiva, que precisa ser aplicada anualmente, e as polivalentes, que protegem os animais de diversos males. E é sempre bom lembrar, consulte o médico veterinário periodicamente. Fique atento a sinais ou sintomas de doenças. Não deixe o animal solto na rua, pois ele pode atacar pessoas, outros animais ou até provocar acidentes. Todo animal precisa de carinho, atenção e ambiente adequado. Eduque o animal, se necessário, por meio de adestramento. Ao passear, recolha as fezes do animal e jogue em local apropriado. Nos passeios, mantenha-o preso à guia para evitar fuga, atropelamento e ataques a pessoas e animais. O Parque Linear do Rio Itaqui é uma conquista de todos nós. Se todo mundo ajudar e preservar, ele vai continuar assim, feliz e cheio de vida.